Paz amados, eu estou passando para trazer uma palavra de Deus, né? E eu estava folhando a Bíblia, buscando na palavra de Deus algumas coisas assim. E eu estive vivendo nesses tempos assim de dificuldade, esse tempo onde tudo é tão difícil, né? A gente fica meio instável com o que está acontecendo. E olhando o livro de Segunda Crônicas aqui, eu achei uma palavra onde fala sobre o rei Josafá, no livro de Segunda Crônicas 20:12, aonde ele fala o seguinte: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Então, nesse tempo, nós observamos aqui que o rei Josafá, o rei de Judá, ele está ali também com medo, ele sente medo, apesar de ser rei, ele também tem medo do que pode vir, ele não deixa de ser um ser humano, assim como nós também, e esse tempo é um tempo em que talvez se a gente estiver passando por essa situação, uma situação de medo, então uma das coisas que eu observei aqui, eu observei três coisas, uma delas é confie em Deus mesmo com medo. Lá também no livro de 2 Crônicas, aqui no versículo 3:23, a gente vê que o rei também, ele diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Então, olha que ele busca, né, a confiança em Deus, ele confia em Deus. E assim também nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. O desespero, a preocupação, nada disso vai ajudar. Nós precisamos ter essa confiança, manter essa confiança em Deus, né? Também outro ponto que eu observei é confiar na salvação em Deus. João 3,16 diz o seguinte: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, a gente já entendeu que a salvação nós já temos. Nós podemos entender que a morte não vai mais, não é objeto de medo para nós. Então, nós sabemos que já ganhamos a salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós já temos a salvação em Cristo. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, que nós não precisamos nos preocupar com essa condição. E outra parte também é manter a confiança. Por quê? Porque em Filipenses 4, versículo 7, diz que experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Quando nós mantemos essa confiança em Deus, nós não precisamos nos preocupar com a questão dessa pandemia, né? Porque Deus ele está cuidando, ele mantém tudo num padrão, ele cuida de todas as coisas. Aos seus filhos ele dará ordem aos seus anjos. Então é um tempo de confiar em Deus, é um tempo de manter essa confiança, é um tempo de buscar a presença de Deus e também é um tempo de que vamos sentir medo, como naturalmente é essa questão, é uma questão natural, uma questão humana. Nós, enquanto na carne, nós vamos passar, né, por essas aflições, nós vamos passar por algumas coisas, mas existe também a questão de alguns interpretar isso como um sinal, né, do final dos tempos, notícia ruim, né, notícia que a gente se assusta um pouco, mas não temos muito o que temer, porque nós confiamos naquele que
criou céus e terra, né? E nos criou e tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado. Bom, essa seria a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu peço que Deus esteja guardando, abençoando a vida de cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.